E aqui, gente, eu já vou começar contando uma das muitas entrevistas que eu vi dele, até para falar aqui para vocês hoje, né? E eu vi uma que me chamou muito a atenção. Alguém perguntando por que ou como ele tinha comprado o SBT. E ele falou, achei lindo quando ele falou, né? Que ele falou que ele comprou o SBT porque ele precisava de um lugar para trabalhar. Que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Imagine se aquela porta não tivesse sido fechada na frente do Silvio Santos. O SBT não existiria, ele não seria quem ele é, quem ele foi, né? Mas não teria construído todo esse império que construiu. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que muitas vezes essas pedras, essas barreiras que se levantam na nossa frente é justamente para isso, para a gente ficar mais forte, para a gente ter mais envergadura. São nas grandes dificuldades que aparecem as grandes oportunidades. Então, aquela porta que foi fechada na cara dele, na verdade, foi a alavanca para ele ter a própria emissora dele. E assim, ele nunca ficou sem voz, ele nunca ficou sem trabalho, nunca mais. E é isso que acontece, né? Quando a gente constrói um negócio sólido para a vida, você não vai ficar nunca mais. Você vai ficar sem voz, você vai ficar sem oportunidade, porque tá ali. Aí você vai dali, você vai cavando outras oportunidades, como ele foi, abrindo várias outras empresas, banco, é, de hotel, cosméticos, né? A famosa Jequiti. Enfim, foi graças àquela porta que se fechou que apareceram todas essas outras oportunidades na vida deles. E eu quero que de hoje em diante vocês pensem sobre isso. Cada vez que acontecer que uma porta fechada para você, busque onde é que está a sua janela. Pense que aquela porta é uma alavanca para você saltar, para fazer coisas maiores e melhores. O Santos também era muito conhecido por ele era muito generoso. Várias pessoas falaram várias mesmo, né? Que ele muitas vezes ele pagou dobrado, que ele dava muito mais do que o combinado. Quer dizer, reconhecer o outro, né? Ter esse olhar para o outro. Ele também tinha muito olhar para as colegas de trabalho. Ele estava muito atento ao que o público queria, né? Ele tinha a história das cartas que as pessoas escreviam, da Porta da Esperança. Então, muitas vezes ele mudou a vida de muitas pessoas. E uma outra coisa que é interessante, né, que eu já sabia disso, mas assim, apareceu de novo, que ele olhava lá fora, o que estava acontecendo lá fora e trazia para cá, aqueles programas de televisão. Ele se inspirava. Então, aqui também é aquela mensagem, né, nada se cria, tudo se copia. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo, né, quais são as tendências, o que né, está por vir. O que eu posso começar e ter a coragem de ir lá fazer e de tentar, né? Porque foi feito lá fora, pode ser que aqui dê certo, pode ser que não dê certo, mas de ter a audácia de tentar, de ver o que vai acontecer. Ter a coragem, né? Ele é aquela pessoa que dava a impressão de quando ele entrava na nossa casa ficava mais alegre, né? As pessoas que realmente trabalharam com ele, gente, a alegria é contagiante e o mau humor também. Né? As pessoas negativas não ficam pesadas? Ficam. Então, e a alegria também. A pessoa, quando vai alegre, ela contamina ali o lugar, deixa o lugar leve, deixa o lugar mais feliz, deixa o lugar mais otimista. E isso traz um impacto diretamente nas pessoas também, impacta diretamente as pessoas. Aí um daqueles jurados lá dele pergunta para ele, como é que ganha tanto dinheiro? E ele diz, é muito interessante, né? Porque a conversa toda ele fala que nenhum pai de família, que ninguém sai de casa querendo errar, né? Todo mundo sai de casa querendo acertar, realmente, né? Então, ninguém deveria realmente sair de casa querendo errar, ninguém deveria realmente sair de casa para perder ou para fazer mal feito ou para fazer coisas de má vontade. Não, a gente deveria realmente, né? Ninguém sai com a intenção de errar, né? Aquele que erra querendo acertar. E às vezes a pessoa acertou 9 coisas e errou um e é crucificado por esse um que a pessoa errou. Achei bem legal isso que ele falou.
Mas o que eu achei mais interessante é porque ele diz que o que ele faz, né, todo o dinheiro que ele fez, tem 10% ali de inspiração, de intuição, mas tem 90% de transpiração, né? E aí foi engraçado porque ele abriu assim o paletó dele e ele estava todo suado, né? Porque não tem como eu quero o máximo de resultado com o mínimo de esforço, não fecha, né? Eu tenho que dar muito, eu tenho que produzir muito para ter muitos resultados. É isso, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me atualizando. Claro que o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aprender é ser produtivo. É como é que eu vou conseguir fazer talvez mais em menos tempo. Né? Mas para isso eu preciso parar aqui, estudar, analisar, criar um planejamento, criar uma estratégia, né? De talvez de como escalar o meu negócio, de como eu vou poder atender mais pessoas, ajudar mais pessoas e, consequentemente, o resultado vem para mim. E aqui também fica esse pensamento, né, que a gente tem que ver que, às vezes, para a gente melhorar de vida, a gente precisa se mudar, a gente precisa mudar o ambiente. E, às vezes, essa mudança de localização já ajuda muito a gente, né? O ambiente favorece muito a gente. E essa origem humilde do Silvio Santos, né, moldou o caráter dele e a determinação dele desde cedo. Antes dele ser esse apresentador de TV, ele era camelô no Rio de Janeiro, como a gente já sabe. E essa experiência, gente, olha, foi fundamental para ele ter as habilidades dele de comunicação, de venda, né? Mas também, ao mesmo tempo, para aumentar a persistência, a ética de trabalho, sabe? E aí ele foi ali expandindo os negócios dele, como eu falei, né? Vários negócios. Um empresário também, uma visão, aquela visão, se adaptando aos novos mercados, às novas demandas. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje vou errar, hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só.